Milionário abandona seu filho, mas anos depois se arrepende ao descobrir quem ele se tornou. Era uma manhã ensolarada em São Caetano do Sul, com o céu limpo e o murmúrio das ruas movimentadas da cidade. Otávio Mendes, um empresário milionário e dono de uma rede de indústrias de metais, estava em sua luxuosa cobertura. Do alto, ele podia observar a cidade pulsante abaixo de si, mas seus pensamentos estavam longe dali. Naquela manhã, sua secretária havia entregado uma carta que ele não esperava. Otávio era conhecido por sua frieza nos negócios e pela capacidade de tomar decisões difíceis sem olhar para trás. Sua ascensão ao topo havia sido marcada por uma determinação implacável, e ele nunca hesitava em cortar laços ou tomar atitudes que fortalecessem seu império financeiro. Porém, o conteúdo daquela carta trouxe à tona algo que ele tentava esquecer havia anos: o abandono de seu filho. Era 1994 quando tudo aconteceu. Otávio ainda não era milionário, mas estava começando a trilhar o caminho que o levaria ao sucesso. Ele estava em um relacionamento com Ana Clara, uma jovem professora de escola pública, que conheceu em um evento comunitário. Ela era doce, dedicada e apaixonada por ensinar, qualidades que conquistaram o coração de Otávio em um momento em que ele ainda acreditava em amor. Tudo mudou quando Ana ficou grávida. Para ela, era um milagre. Para Otávio, um empecilho. Ele estava prestes a fechar um grande negócio e construir seu império, e um filho não estava nos planos. Após meses de discussões, Ana decidiu seguir em frente sozinha, determinada a criar o bebê mesmo sem o apoio dele. Otávio, então, tomou a decisão mais cruel de sua vida: cortar todos os laços com Ana e a criança. Ele assinou um documento renunciando a qualquer responsabilidade legal sobre o filho e entregou um cheque generoso para Ana. Ela recusou, devolvendo o dinheiro e prometendo que jamais pediria nada a ele. Otávio saiu daquele pequeno apartamento com a sensação de alívio, mas algo dentro dele também se quebrou naquele dia. De volta ao presente, Otávio observava a carta em suas mãos. Ela havia sido escrita por um amigo de longa data que ele não via há anos: Rafael. O texto era direto: Otávio, você já pensou no que aconteceu com seu filho? Ele cresceu. Você deveria procurar saber quem ele se tornou. Talvez o tempo te dê a chance de corrigir seus erros. Otávio sentiu um aperto no peito. Ele era um homem de negócios, acostumado a lidar com números, contratos e negociações, mas assuntos do coração eram um território que ele evitava explorar. Ainda assim, aquelas palavras ecoaram em sua mente ao longo do dia. Naquela mesma tarde, enquanto observava os documentos de uma nova aquisição empresarial, a voz de sua secretária interrompeu seus pensamentos. Senhor Otávio, Rafael está aqui. Ele disse que é urgente. Otávio, embora hesitante, mandou que o amigo entrasse. Rafael parecia mais velho, com os cabelos grisalhos e marcas de expressão que denunciavam anos de trabalho duro. Após um aperto de mão e alguns minutos de conversa superficial, Rafael foi direto ao ponto. Otávio, você tem ideia de quem seu filho se tornou? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Ele balançou a cabeça negativamente, incapaz de responder. Ele é conhecido como Miguel Santos. Talvez você não reconheça o nome, mas São Caetano inteiro o conhece. Ele cresceu sem você, mas eu vou te contar algo. Ele fez coisas que você nunca imaginou. Rafael contou que Miguel havia se tornado um advogado de defesa criminal respeitado. Sua história de superação era famosa na região. Ele havia estudado em escolas públicas, trabalhado durante o dia e feito faculdade à noite. Tornou-se um defensor das minorias e alguém que lutava por justiça. Miguel se tornou um símbolo de esperança para muita gente. Mas tem mais. Ele também nunca mencionou você. Aquelas palavras ecoaram na mente de Otávio. Como um jovem que ele abandonou poderia alcançar tanto? Ele deveria sentir orgulho, mas o sentimento que predominava era a culpa. Naquela noite, Otávio deitou em sua cama, mas o sono não veio. Ele sabia que havia muito mais naquela história do que Rafael havia contado. Algo dentro dele o impulsionava a descobrir mais sobre Miguel. O primeiro passo seria simples: buscar informações. No entanto, Otávio sentia que essa jornada seria muito mais difícil do que qualquer negócio que ele já tivesse conduzido. Ele precisava encarar o passado e enfrentar o peso de suas escolhas. E naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida: descobrir quem Miguel realmente era e, de alguma forma, consertar os erros do passado. São Caetano do Sul amanhecia com o habitual movimento apressado das pessoas nas ruas, os sons dos carros enchendo o ar. Para Otávio, entretanto, o dia não seguia o ritmo habitual. Desde a conversa com Rafael, sua mente não descansava.
Cada detalhe que o amigo mencionara sobre Miguel parecia ressoar em sua consciência como um eco incômodo. Era como se o passado, que ele passará décadas enterrando sob pilhas de dinheiro e realizações, estivesse vindo à tona de uma só vez. Ele estava decidido a descobrir mais sobre Miguel. Apesar de sentir um orgulho amargo ao ouvir sobre o sucesso do jovem, a culpa pesava sobre seus ombros. Não importava quão grandioso Miguel tivesse se tornado, Otávio sabia que sua ausência foi uma ferida profunda na vida do filho. Após o café da manhã, Otávio trancou-se em seu escritório em casa. Sobre a ampla mesa de madeira estavam seu laptop, um telefone e uma pilha de papéis. Ele hesitou por alguns minutos antes de finalmente digitar no navegador: Miguel Santos, advogado São Caetano do Sul. O que apareceu foi uma enxurrada de resultados. Sites de notícias, entrevistas e até um perfil profissional em redes sociais estavam ali. Miguel era, de fato, uma figura pública respeitada, reconhecido por seu trabalho em casos de injustiça social e defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade. Otávio clicou em uma das matérias mais recentes, publicada por um jornal local. O título dizia: Miguel Santos, a voz dos esquecidos. O artigo descrevia a trajetória do advogado, destacando sua infância humilde e a luta para conquistar uma educação de qualidade. O texto também mencionava Ana Clara, que criará Miguel sozinha, trabalhando como professora e fazendo bicos para pagar as contas. Não havia qualquer menção ao pai. Otávio sentiu um nó na garganta ao perceber o quanto Ana havia sacrificado para dar a Miguel a chance de crescer. Em outro site, havia um vídeo de Miguel dando uma entrevista. Otávio clicou, e pela primeira vez viu o rosto do filho. Miguel era um homem de aparência forte, olhos expressivos e sorriso confiante. Ele falava com firmeza, mas também com empatia, como alguém que entendia as dores daqueles que defendia. Enquanto assistia, Otávio sentiu um misto de emoções. Havia orgulho, sim, mas também uma profunda sensação de vazio. Ele percebeu que estava diante de um homem extraordinário, mas que não tinha absolutamente nada a ver com ele. Miguel era fruto do esforço de Ana e, claro, de sua própria determinação. No dia seguinte, Otávio decidiu que precisava ver Miguel pessoalmente, mas não sabia como. Ele não podia simplesmente aparecer e dizer: sou seu pai. O filho provavelmente o rejeitaria, e ele não podia culpá-lo por isso. Então, ele optou por uma abordagem mais discreta. Otávio contratou um investigador particular para descobrir mais sobre a rotina de Miguel. Ele sabia que isso podia parecer invasivo, mas justificava a atitude para si mesmo, dizendo que era apenas uma forma de se preparar antes de tentar qualquer aproximação. Em poucos dias, o investigador trouxe informações detalhadas. Miguel trabalhava em um pequeno escritório no centro de São Caetano e costumava almoçar em um restaurante simples nas proximidades. Ele também era voluntário em um abrigo para crianças aos finais de semana. Otávio decidiu aproveitar uma dessas idas ao restaurante para vê-lo de longe. Ele sentou-se em uma mesa discreta, com vista para a entrada. Quando Miguel apareceu, Otávio sentiu o coração acelerar. O jovem caminhava com uma postura confiante, conversando animadamente com um colega. Ele parecia acessível, mas ao mesmo tempo, havia algo nele que exalava força e determinação. Otávio ficou ali, observando de longe, sem coragem de se aproximar. Ele sabia que estava adiando o inevitável, mas sentia que precisava encontrar a forma certa de abordar o filho. Naquela noite, de volta à sua cobertura, Otávio teve um sonho perturbador. Ele estava em um tribunal, sentado no banco dos réus. Na bancada oposta, estava Miguel, olhando para ele com uma expressão fria. O juiz, cujo rosto era idêntico ao de Ana Clara, o acusava. Você abandonou seu filho. Qual é a sua defesa? Otávio tentou responder, mas sua voz não saía. Ele gesticulava, tentando justificar suas ações, mas tudo que ouvia eram os ecos das palavras abandono e culpa. Ele acordou suando, o coração disparado. O sonho o fez perceber algo importante. Ele não podia simplesmente aparecer na vida de Miguel como se nada tivesse acontecido. Precisava lidar com sua culpa e encontrar uma forma de reconstruir o que ele mesmo havia destruído. Com esse pensamento em mente, Otávio decidiu procurar Ana Clara. Ele sabia que ela ainda morava em São Caetano, em uma casa modesta no bairro onde eles viveram anos atrás. Após hesitar por dias, ele finalmente criou coragem e foi até lá. Quando Ana abriu a porta, ficou surpresa ao vê-lo. Ela não disse nada nos primeiros segundos, mas a expressão em seu rosto era de desconfiança. Otávio, o que você quer aqui? Perguntou, cruzando os braços. Ele respirou fundo antes de responder. Eu quero falar sobre Miguel.
Ana ficou em silêncio por um momento, avaliando. Então, abriu a porta um pouco mais e fez sinal para que ele entrasse. A casa era simples, mas acolhedora. Havia fotos de Miguel espalhadas por todos os cantos, desde a infância até a vida adulta. Cada imagem era um lembrete do tempo que Otávio havia perdido. Você nunca se interessou por ele antes. Por que agora? Perguntou Ana, com um tom de voz firme. Otávio tentou explicar seus sentimentos, mas Ana não parecia convencida. Miguel não precisa de você. Ele cresceu bem sem a sua presença. Se está aqui porque sente culpa, resolva isso sozinho. As palavras dela foram como um golpe. Otávio percebeu que conquistar o perdão de Ana seria tão difícil quanto se aproximar de Miguel. Ainda assim, ele estava determinado. Eu sei que errei, Ana, e sei que nada que eu diga vai consertar o que fiz. Mas eu quero tentar. Quero, pelo menos, mostrar ao Miguel que me importo. Ana suspirou, ainda desconfiada, mas parecia perceber a sinceridade na voz de Otávio. Isso não é sobre o que você quer, Otávio. É sobre o que Miguel precisa. E, neste momento, ele não precisa de mais um problema na vida. Otávio saiu da casa de Ana com uma sensação de derrota, mas também com a convicção de que precisava continuar tentando. Ele sabia que o caminho seria longo, mas estava disposto a enfrentá-lo. Enquanto dirigia de volta para casa, Otávio refletiu sobre suas próximas ações. Ele sabia que precisava ser cauteloso e respeitar os limites de Miguel e Ana. Porém, algo dentro dele dizia que o reencontro com o filho era inevitável. E assim, Otávio começou a planejar cuidadosamente o próximo passo, sem imaginar que, ao tentar se reaproximar, desenterraria segredos e emoções que mudariam para sempre a vida de todos os envolvidos. Após semanas de hesitação, Otávio sentiu que estava na hora de agir. Ele havia passado os últimos dias revisitando memórias do passado, relendo a carta de Rafael e refletindo sobre a conversa difícil com Ana Clara. A dor que sentia não era apenas culpa, mas também arrependimento por ter perdido momentos que poderiam ter transformado sua vida e a de Miguel. Naquela manhã, enquanto o sol iluminava as ruas de São Caetano do Sul, Otávio decidiu que precisava fazer algo mais do que apenas observar de longe. O caminho para conquistar o respeito e a confiança de Miguel seria longo, mas ele precisava começar. Sem saber exatamente como abordar o filho, Otávio buscou novamente o auxílio de Rafael. Eles se encontraram em um café discreto no centro da cidade. Rafael parecia hesitante ao ouvir o plano de Otávio, mas, no fundo, estava feliz por ver que o amigo finalmente parecia disposto a enfrentar seus erros. Você precisa ser direto, Otávio. Miguel não é o tipo de homem que aprecia rodeios. Ele valoriza a verdade, mesmo que seja dura, disse Rafael, enquanto mexia o café com a colher. Eu sei, mas como eu posso simplesmente aparecer e dizer que sou o pai que o abandonou? Otávio respondeu, com as mãos tremendo ligeiramente. Rafael ponderou por um momento antes de sugerir. Talvez você deva começar mostrando interesse pelo trabalho dele. Vá aos eventos que ele organiza, apoie as causas que ele defende. Deixe que ele perceba quem você é aos poucos, sem pressioná-lo. Otávio concordou. Era um caminho mais seguro, embora lento. Ele decidiu que iria participar de uma das palestras que Miguel ministraria naquela semana sobre direitos sociais. Na noite da palestra, Otávio chegou cedo ao auditório onde o evento aconteceria. Ele escolheu um assento ao fundo, desejando se manter discreto. O local estava lotado, e a plateia parecia composta por jovens estudantes de direito, ativistas e admiradores do trabalho de Miguel. Quando Miguel subiu ao palco, Otávio sentiu o coração disparar. Ver o filho ali, confiante e carismático, só aumentava a sensação de que ele havia perdido algo precioso ao longo dos anos. Miguel iniciou sua palestra com um tom envolvente, falando sobre a importância da justiça social e de lutar pelos direitos daqueles que não têm voz. Ele compartilhava histórias emocionantes de casos que havia defendido, arrancando aplausos e olhares de admiração da plateia. Otávio, embora encantado com a presença de Miguel, sentiu um peso crescente. Cada palavra do filho parecia carregar uma mensagem indireta para ele. Onde você estava quando eu precisei? Após o evento, Miguel ficou no palco por alguns minutos, conversando com os participantes. Otávio ficou no fundo, observando, enquanto lutava contra a vontade de se aproximar. Porém, quando Miguel começou a sair do auditório, Otávio tomou coragem e decidiu agir. Ele se aproximou, quase hesitante, e chamou. Miguel? Miguel virou-se, olhando para Otávio com curiosidade. Sim, posso ajudar? Respondeu ele, educado, mas com um tom distante. Otávio percebeu que Miguel não o reconhecia,
o que era esperado. Ele estendeu a mão, tentando parecer natural. Meu nome é Otávio Mendes. Assisti à sua palestra hoje e fiquei muito impressionado. Miguel sorriu, apertando a mão de Otávio. Obrigado, Sr. Mendes. Fico feliz que tenha gostado. Na verdade, eu queria saber mais sobre o seu trabalho. Ouvi dizer que você também atua em um abrigo infantil. É admirável. Miguel pareceu surpreso com o interesse, mas manteve o tom cordial. Sim, faço o possível para ajudar. Se quiser, posso apresentar o lugar. Sempre estamos abertos a novos voluntários. Otávio viu nisso uma oportunidade. Gostaria muito. Tenho algum tempo livre e adoraria contribuir. Miguel assentiu, entregando um cartão com o endereço do abrigo. Pode passar lá no sábado de manhã. É quando a maioria das atividades acontece. Otávio agradeceu e despediu-se. Enquanto Miguel se afastava, ele sentiu um misto de alívio e ansiedade. Era um pequeno passo, mas talvez fosse o início de algo maior. No sábado, Otávio acordou cedo e dirigiu até o abrigo infantil. O lugar era simples, mas bem cuidado, com paredes pintadas em cores alegres e crianças correndo pelo pátio. Miguel já estava lá, coordenando as atividades com os voluntários. Quando viu Otávio chegando, ele se aproximou, apertando-lhe a mão novamente. Fico feliz que tenha vindo, Sr. Mendes. Temos muitas coisas para fazer hoje. Otávio passou a manhã ajudando nas tarefas simples, organizou brinquedos, serviu lanches para as crianças e ajudou na limpeza do local. Tudo isso enquanto observava Miguel interagir com as crianças e os outros voluntários. Ele era gentil, paciente e carismático. Em um momento de pausa, enquanto as crianças estavam ocupadas com as atividades, Miguel sentou-se ao lado de Otávio. O que o trouxe até aqui, Sr. Mendes? Perguntou, com um sorriso curioso. Otávio sentiu a pressão aumentar. Ele sabia que não podia revelar tudo ainda, mas também não queria mentir. Eu me inspirei na sua história. Você é um homem admirável, Miguel. Quero aprender mais sobre como posso ajudar. Miguel pareceu satisfeito com a resposta, mas algo em seus olhos indicava que ele não estava completamente convencido. Ao final do dia, Otávio despediu-se de Miguel e das crianças, sentindo-se emocionalmente esgotado. Ele percebeu que não seria fácil manter a aproximação sem revelar a verdade. De volta à sua cobertura, ele refletiu sobre o próximo passo. Rafael estava certo. Miguel valorizava a verdade. Talvez fosse hora de arriscar e contar tudo. Mas como Miguel reagiria ao saber que o homem que ele admirava como um novo amigo era, na verdade, o pai que o abandonou? Otávio sabia que precisava ser cuidadoso, mas também sentia que o tempo estava correndo. O reencontro definitivo com Miguel era inevitável, e ele precisava estar preparado para enfrentar as consequências. Depois de semanas tentando se aproximar de Miguel de forma discreta, Otávio sentia o peso do segredo crescendo. Cada encontro no abrigo, cada conversa casual parecia trazer uma carga de tensão invisível. Ele sabia que a verdade não podia ser adiada para sempre. Ainda assim, a dúvida o consumia. Como Miguel reagiria ao descobrir que o homem que ele estava começando a respeitar era, na verdade, o pai que o abandonara? Em meio a esses pensamentos, a relação entre os dois começou a se aprofundar. Miguel via em Otávio um voluntário dedicado e alguém genuinamente interessado nas causas sociais. Porém, como todo homem cauteloso e analítico, ele também começou a fazer perguntas. No sábado seguinte, durante uma manhã movimentada no abrigo, Miguel abordou Otávio com um olhar curioso. As crianças estavam desenhando, e o barulho no salão principal criava um ambiente descontraído, quase acolhedor. Sr. Mendes, posso perguntar uma coisa? Disse Miguel, colocando as mãos nos bolsos. Claro, Miguel. Pode perguntar o que quiser, respondeu Otávio, tentando manter a calma. Não me entenda mal, mas por que você decidiu começar a trabalhar como voluntário aqui? Quero dizer, você parece ser alguém muito ocupado. É raro ver homens como você envolvidos nesse tipo de trabalho. Otávio sentiu o impacto da pergunta. Miguel não estava sendo rude, havia genuína curiosidade em seu tom. Ele respirou fundo antes de responder. Eu acho que, em certo ponto da vida, começamos a olhar para trás e a questionar nossas escolhas. Senti que era hora de fazer algo significativo, de tentar devolver algo ao mundo. Miguel assentiu, mas parecia ainda avaliar cada palavra dita por Otávio. É uma boa razão, mas algo em você, não sei explicar. Parece que há mais nessa história, disse ele com um sorriso leve, mas com os olhos atentos. Otávio percebeu que precisava ser cauteloso. Miguel era perspicaz,
e não demoraria a juntar as peças se ele não fosse cuidadoso. Após aquele encontro, Otávio sentiu que precisava consultar Ana Clara novamente. Ela era a única pessoa que conhecia Miguel profundamente e poderia ajudá-lo a tomar a decisão certa sobre como revelar a verdade. No dia seguinte, ele foi até a casa de Ana. Ela o recebeu com a mesma desconfiança de antes, mas desta vez, havia uma leve curiosidade em seu olhar. "O que foi agora, Otávio?" perguntou ela, cruzando os braços. "Preciso da sua ajuda, Ana." Eu me aproximei de Miguel, mas ele não sabe quem eu sou ainda. Ana pareceu surpresa. Ela ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. "Então você decidiu entrar na vida dele como um estranho? Isso é injusto, Otávio. Ele tem o direito de saber quem você é." "Eu sei disso, Ana, mas estou tentando encontrar o momento certo. Não quero estragar tudo." Ela suspirou, balançando a cabeça. "Não existe o momento certo. Quanto mais você adiar, mais difícil será. E se ele descobrir sozinho, como você acha que ele vai reagir?" Otávio sabia que ela tinha razão, mas o medo de perder qualquer chance de se reconectar com Miguel ainda o paralisava. No final de semana seguinte, Otávio foi novamente ao abrigo. Ele sabia que precisava aproveitar cada oportunidade para fortalecer a confiança de Miguel antes de revelar a verdade. Durante a manhã, eles trabalharam juntos para organizar um evento beneficente. Era um dia movimentado, mas entre uma tarefa e outra, Miguel puxou Otávio para uma conversa mais pessoal. "Sabe, Sr. Mendes, é engraçado como o senhor apareceu na minha vida." Miguel sorriu, mas havia algo em sua expressão que parecia mais sério. "Por acaso, você conhece alguém chamado Ana Clara?" A pergunta fez o sangue de Otávio gelar. Ele tentou manter a expressão neutra, mas Miguel claramente notou a mudança em sua postura. "Ana Clara? Sim, já ouvi falar dela", respondeu Otávio, tentando ganhar tempo. "É minha mãe", continuou Miguel, olhando diretamente nos olhos de Otávio. "Ela mencionou você outro dia. Disse que um homem chamado Otávio Mendes apareceu na casa dela." Otávio sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Miguel já sabia algo, mas era evidente que ele ainda não havia ligado todos os pontos. "Ah, sim. Eu fui falar com ela sobre o abrigo", mentiu Otávio, tentando parecer casual. "Ouvi dizer que ela foi uma grande professora na comunidade." Miguel pareceu ponderar a resposta, mas não pressionou mais. Ainda assim, o olhar que ele lançou para Otávio indicava que ele estava cada vez mais desconfiado. Naquela noite, Otávio tomou uma decisão difícil. Ele sabia que o tempo de esconder a verdade havia acabado. Miguel era inteligente demais para não perceber que havia algo errado. Se ele queria reconstruir qualquer tipo de relação com o filho, precisava ser honesto. No domingo, Otávio convidou Miguel para um café. Era um lugar tranquilo, longe da movimentação habitual do centro da cidade. Quando Miguel chegou, ele parecia descontraído, mas havia um traço de curiosidade em sua expressão. "Obrigado por ter vindo, Miguel", começou Otávio, claramente nervoso. "Sem problemas. O que queria conversar?" Otávio respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. "Miguel, há algo que eu preciso te contar. Algo que venho escondendo desde o dia em que nos conhecemos." Miguel inclinou-se para a frente, intrigado. "Estou ouvindo. Eu sou Otávio Mendes, seu pai." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel ficou parado, olhando para Otávio como se tentasse processar o que acabará de ouvir. Finalmente, ele falou, com a voz baixa, mas carregada de emoção. "Meu pai? O mesmo homem que abandonou minha mãe quando ela estava grávida. O homem que nunca fez parte da minha vida?" Otávio engoliu em seco, sentindo o peso de cada palavra. "Sim, Miguel. Eu fui esse homem. E não tenho desculpas para o que fiz. Só posso dizer que me arrependo profundamente e que estou aqui agora porque quero consertar as coisas." Miguel riu, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada amarga. Consertar as coisas. Depois de mais de 30 anos, você acha que algumas boas ações no abrigo vão apagar tudo? Não, Miguel. Eu não espero que você me perdoe. Eu só quero uma chance de estar presente agora. Miguel balançou a cabeça, claramente abalado. "Não sei o que você espera de mim, mas eu preciso de tempo para processar isso. Não me procure por um tempo, Otávio." E com isso, Miguel se levantou e foi embora, deixando Otávio sozinho, com a sensação de que havia perdido a única chance que tinha. Miguel saiu daquele café com o coração em turbilhão. A revelação de Otávio o deixará atordoado.
Ele passou anos construindo uma ideia do pai ausente, alguém indiferente, frio, egoísta. Agora, descobrir que esse homem estava diante dele, tentando se redimir, era algo que Miguel não sabia como lidar. Enquanto caminhava pelas ruas de São Caetano do Sul, ele sentiu a raiva crescer dentro de si. Não era apenas a presença repentina de Otávio que o incomodava, mas também o fato de que, apesar de tudo, uma parte dele queria saber mais. Por quê? Por que agora? Por que depois de tanto tempo? Naquela noite, Miguel foi até a casa de Ana Clara. Ele precisava ouvir dela o que mais havia sido omitido. Quando chegou, ela estava na cozinha, preparando chá, mas notou imediatamente a expressão séria do filho. Miguel? O que aconteceu? Ele se sentou à mesa sem responder de imediato. Finalmente, disse: Você sabia que aquele Otávio que esteve aqui era meu pai? Ana Clara suspirou, já antecipando a tempestade que estava por vir. Sim, Miguel. Eu sabia. E foi por isso que não confiei nele quando apareceu. E você não achou que eu merecia saber? Miguel perguntou, a voz subindo um pouco. Você teve a chance de me contar, mas preferiu guardar para si. Ana colocou a chaleira de lado e sentou-se em frente a ele. Eu não sabia o que fazer, Miguel. Depois de tudo que ele fez, como eu poderia simplesmente trazer esse homem de volta para sua vida? Você sabe o quanto eu sofri para te criar sozinha, e agora ele aparece como se nada tivesse acontecido? Mas a decisão não era só sua, mãe. Eu tinha o direito de saber. Miguel respondeu, a frustração evidente. Ana Clara percebeu a dor no tom de Miguel e tentou se acalmar. Você está certo. Eu deveria ter contado. Mas, Miguel, eu estava tentando te proteger. Não queria que ele destruísse o homem incrível que você se tornou. As palavras de Ana Clara tocaram Miguel, mas não dissiparam a confusão em sua mente. Ele precisava de tempo para digerir tudo. Após o confronto com Ana, Miguel decidiu se distanciar de Otávio. Ele não respondeu às mensagens que o pai enviava e evitou passar pelo abrigo onde ambos estavam trabalhando. Durante semanas, ele mergulhou no trabalho, tentando enterrar a avalanche de sentimentos que o consumia. No entanto, a ausência de Otávio era tão perturbadora quanto sua presença. Miguel começou a relembrar momentos de sua infância, as noites em que se perguntava por que seu pai nunca aparecia, as histórias inventadas para os colegas de escola, e, acima de tudo, a força que sua mãe demonstrava ao ser a única figura parental em sua vida. Ainda assim, havia uma lacuna que nunca fora preenchida, e agora ele tinha a oportunidade de confrontar quem a causou. Mas isso valia a pena. Enquanto isso, Otávio se esforçava para respeitar o pedido de espaço de Miguel. Ele sabia que havia ultrapassado um limite ao revelar a verdade de forma tão abrupta, mas não tinha outra escolha. Ele também começou a frequentar um terapeuta, incentivado por Rafael, que continuava sendo sua voz de razão. Se você realmente quer uma chance com Miguel, precisa entender que isso é sobre ele, não sobre você, disse Rafael durante um jantar. Ele tem o direito de te rejeitar, de estar bravo. Você precisa aceitar isso. As sessões de terapia ajudaram Otávio a lidar com a culpa e a compreender a dimensão de seu abandono. Pela primeira vez, ele começou a reconhecer que suas ações haviam moldado não apenas sua própria vida, mas também a de Miguel e Ana Clara. Certa tarde, enquanto Miguel caminhava pelo Parque Central de São Caetano do Sul para espairecer, ele avistou Otávio sentado em um banco. Otávio parecia perdido em pensamentos, observando as folhas que caíam das árvores. Miguel hesitou, mas algo dentro dele o levou a se aproximar. Não pensei que te veria aqui, disse Miguel, interrompendo os devaneios de Otávio. Otávio levantou os olhos, surpreso e aliviado ao mesmo tempo. Miguel, eu não quis te incomodar. Não estou aqui por isso. Só quero entender. Por que agora? Depois de tantos anos, por que você decidiu aparecer? Otávio respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu poderia te dar 1000 razões, Miguel, mas nenhuma delas seria suficiente. A verdade é que eu passei a maior parte da minha vida fugindo das consequências das minhas escolhas. Quando vi sua carta, algo mudou. Eu percebi que não podia continuar me escondendo. Não era sobre o que eu queria, mas sobre o que você merecia saber. Miguel cruzou os braços, ainda desconfiado. E você acha que merece uma segunda chance? Não, eu não acho. Mas espero que um dia você possa me permitir isso. Porque tudo o que quero agora é conhecer o homem incrível que você se tornou. Miguel ficou em silêncio por um momento. As palavras de Otávio pareciam sinceras, mas ainda havia uma barreira de anos de mágoa que precisava ser superada. Depois daquela conversa no parque, Miguel decidiu permitir pequenas interações com Otávio,
embora mantivesse uma distância emocional. Eles começaram a se encontrar esporadicamente para conversar, e Miguel, aos poucos, começou a ouvir histórias sobre o passado de Otávio. Otávio falou sobre sua juventude, suas inseguranças, e até mesmo sobre o medo que sentiu ao descobrir que seria pai. Não como desculpa, mas como uma tentativa de explicar os erros que cometeu. Miguel ouvia em silêncio, sem dar muitas pistas sobre o que sentia, mas algo dentro dele começava a mudar. Ele ainda não estava pronto para perdoar, mas pela primeira vez, estava disposto a considerar a possibilidade de que Otávio não fosse apenas o vilão de sua história. Com o passar dos meses, a relação entre os dois começou a evoluir. Otávio continuava trabalhando como voluntário no abrigo e participava de eventos sociais promovidos por Miguel. Embora ainda houvesse momentos de tensão, Miguel começou a enxergar um lado humano no pai que ele nunca imaginou existir. Ana Clara, observando de longe, não escondia sua cautela, mas respeitava a decisão de Miguel de dar a Otávio uma chance. Ela sabia que, no fundo, o filho precisava encontrar suas próprias respostas. Em uma tarde tranquila no abrigo, Miguel surpreendeu Otávio com um convite. Estou organizando um evento para arrecadar fundos para um novo projeto social. Vai ser algo grande, e eu gostaria que você estivesse lá. Otávio ficou surpreso, mas também emocionado. É claro que estarei. Obrigado por me incluir nisso, Miguel. Miguel deu um pequeno sorriso, talvez o mais sincero que Otávio já vira desde que se reaproximaram. Não me agradeça ainda. Isso não significa que eu te perdoei, mas talvez seja um passo. Otávio assentiu, compreendendo a profundidade daquele gesto. Ele sabia que o caminho ainda era longo, mas pela primeira vez, sentiu que havia uma chance real de reconstruir o que fora destruído. O evento beneficente planejado por Miguel tornou-se o novo ponto focal da relação entre ele e Otávio. Para Miguel, era uma oportunidade de mostrar que sua vida não fora definida pelo abandono, mas pela resiliência e pelo desejo de transformar a realidade ao seu redor. Para Otávio, era um passo crucial em sua tentativa de provar que estava disposto a ser parte da vida do filho, mesmo que tivesse que começar do zero. O evento, uma gala beneficente no salão de festas mais prestigiado de São Caetano do Sul, exigia uma organização meticulosa. Miguel liderava cada detalhe, desde o planejamento do cardápio até a escolha dos convidados. Ele era conhecido por sua capacidade de engajar pessoas influentes em suas causas, e dessa vez não foi diferente. Empresas locais, políticos e até celebridades da região confirmaram presença. Otávio, determinado a ajudar, se ofereceu para buscar patrocinadores e ajudar na logística. Miguel, hesitante no início, acabou permitindo, embora mantivesse um controle rígido sobre todas as decisões. Durante uma tarde no abrigo, enquanto revisavam a lista de convidados, Otávio tentou puxar conversa. Sabe, Miguel, eventos assim eram meu forte na juventude. Eu organizava muitos jantares beneficentes para a empresa, mas admito que nada com essa magnitude. Miguel, sem tirar os olhos do laptop, respondeu com um tom neutro. Espero que você esteja preparado. Então, esse evento não é só para arrecadar fundos, mas também para reforçar nossa credibilidade como organização. Otávio percebeu a resistência no tom de Miguel, mas não se deixou abalar. Pode deixar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que seja um sucesso. Enquanto os preparativos avançavam, Ana Clara foi abordada por Miguel. Ele queria saber sua opinião sobre um dilema que o incomodava. Até que ponto ele deveria permitir que Otávio participasse de sua vida? Ele tem ajudado no evento. Mãe, está fazendo um bom trabalho, mas é difícil confiar nele. Não sei se estou sendo ingênuo. Ana Clara, que até então evitava se envolver nos assuntos entre pai e filho, decidiu ser honesta. Miguel, eu entendo sua hesitação. Eu mesma nunca confiei nele. Mas ele está tentando, e isso é mais do que eu esperava. A questão é, você está pronto para aceitar isso? Não por ele, mas por você? Miguel ficou em silêncio por um momento. As palavras da mãe ecoavam em seus pensamentos. Talvez o que ele realmente temesse não fosse a aproximação de Otávio, mas o quanto isso mexia com as feridas que ele havia enterrado. Finalmente, o grande dia chegou. O salão estava impecável, decorado com tons elegantes de azul e prata. Luzes suaves criavam um ambiente sofisticado, enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe. Miguel estava em seu elemento, cumprimentando os convidados com uma confiança natural. Otávio chegou cedo, ansioso para ajudar nos últimos ajustes. Ele usava um terno impecável, mas havia algo em sua expressão que revelava um misto de nervosismo e esperança. Ele sabia que essa noite poderia ser um divisor de águas. Quando os primeiros discursos começaram,
Miguel tomou o palco. Sua presença era magnética, e sua paixão pelo projeto emocionava a plateia. Ele falou sobre o impacto do abrigo na comunidade e a importância de investir nas crianças, mas não mencionou Otávio em momento algum. Otávio, sentado em uma mesa no fundo do salão, aplaudiu como todos os outros, mas sentiu o peso de sua ausência na narrativa de Miguel. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Após o discurso, Miguel circulava pelo salão quando foi abordado por um homem mais velho, de aparência distinta. Era Roberto, um dos antigos amigos de Otávio. Miguel, não sei se você se lembra de mim, mas eu era sócio do seu pai nos anos 80. É impressionante te ver assim, tão realizado. Você definitivamente puxou a ambição dele. Miguel, pego de surpresa, tentou manter a compostura. Obrigado, senhor Roberto. Mas, com todo respeito, acho que minha mãe teve mais influência em quem eu me tornei. Roberto riu, mas percebeu o tom cortante na resposta de Miguel. Claro, claro. Ainda assim, seu pai falava de você com orgulho, mesmo naquela época. Miguel sentiu uma mistura de incredulidade e raiva. Se Otávio realmente se importava, por que nunca apareceu? Ele não quis prolongar a conversa e se afastou, mas aquelas palavras ficaram martelando em sua mente. No final da noite, enquanto os convidados começavam a se dispersar, Miguel encontrou Otávio sozinho em uma das varandas. Ele estava olhando para a cidade iluminada, mas parecia perdido em pensamentos. Foi um bom evento, disse Miguel, aproximando-se. O abrigo vai conseguir financiar as reformas e até abrir novas vagas. Otávio se virou, surpreso pela abordagem. Você fez um trabalho incrível, Miguel. É inspirador ver o impacto que você tem na vida dessas crianças. Miguel cruzou os braços, observando o pai por alguns instantes antes de falar. Roberto me disse que você falava de mim com orgulho. Isso é verdade? Otávio pareceu surpreso pela pergunta, mas não hesitou. Sempre foi verdade. Mesmo quando eu não estava presente, eu pensava em você. Mas isso não muda o fato de que eu falhei como pai. Miguel não sabia o que responder. Parte dele queria acreditar, mas outra parte ainda resistia. Por que você nunca tentou voltar? Nenhuma ligação, nada? Otávio respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Porque eu era covarde. Estava tão consumido pela vergonha que achava que era melhor ficar longe. Foi um erro, Miguel. Um erro que eu vou carregar para sempre. Miguel olhou para o horizonte, lutando contra as emoções que surgiam. Depois de um longo silêncio, ele finalmente falou. Eu não sei se posso te perdoar, Otávio. Mas talvez eu possa tentar. As palavras foram simples, mas carregadas de significado. Para Otávio, era mais do que ele esperava. Ele assentiu, com os olhos marejados. Isso já é mais do que eu mereço. Obrigado, Miguel. Miguel ainda não sabia o que pensar depois de sua conversa com Otávio. Embora tivesse prometido tentar, a palavra perdão parecia distante, quase inalcançável. Ele passou os dias seguintes reavaliando cada memória da infância e cada sentimento que guardava sobre seu pai. Apesar de tudo, havia algo que começava a se assemelhar à aceitação, não do que aconteceu, mas do homem que Otávio estava tentando se tornar. Na manhã seguinte ao evento, Miguel foi surpreendido por uma visita de Roberto, o antigo sócio de Otávio. Ele apareceu no abrigo com um envelope em mãos. Miguel, eu precisava vir. Tem algo que você precisa saber sobre seu pai. Algo que ele provavelmente nunca te contou. Miguel, intrigado e levemente desconfiado, aceitou o envelope. Dentro, havia recortes de jornais antigos e documentos sobre a falência da empresa que Otávio geria. Por que está me mostrando isso? Miguel perguntou, franzindo a testa. Roberto suspirou. Seu pai nunca foi o homem perfeito, Miguel. Ele cometeu muitos erros, mas o que o levou a se afastar de você foi mais do que vergonha. Foi uma dívida que quase destruiu a vida dele. Quando a empresa quebrou, ele perdeu tudo, inclusive a capacidade de lutar por você. Eu não estou aqui para justificar o que ele fez, mas para te dar contexto. Miguel ficou em silêncio. Era a primeira vez que ouvia detalhes sobre o colapso financeiro de Otávio. Ele sabia que a falência fazia parte da história, mas nunca imaginou que isso pudesse ter influenciado tanto as decisões de seu pai. Eu não sei o que fazer com essa informação, disse Miguel, devolvendo o envelope. Só pense sobre isso, respondeu Roberto. Talvez te ajude a entender que às vezes as pessoas se perdem, mas isso não significa que elas não se importam. As palavras de Roberto mexeram com Miguel. Ele decidiu confrontar Otávio sobre o que descobriu. Encontrou o pai no abrigo, ajudando a organizar doações,
como vinha fazendo regularmente desde que se reaproximaram. Roberto me contou sobre a falência da sua empresa, disse Miguel, direto ao ponto. Otávio parou o que estava fazendo e olhou para o filho. A tensão no ar era palpável. Ele não deveria ter feito isso, respondeu Otávio, com um suspiro. Mas acho que você merece saber. Otávio contou detalhes sobre como a empresa desmoronou, sobre as decisões ruins que tomou, as dívidas que acumulou e como isso afetou sua autoestima. Ele falou sobre as noites sem dormir, o álcool como escape e o medo paralisante de enfrentar Ana Clara e Miguel com as mãos vazias. Eu falhei como empresário, como marido e como pai. Quando tudo desmoronou, achei que vocês estariam melhor sem mim. Foi a decisão mais covarde da minha vida. Miguel ouviu atentamente. Apesar da raiva que ainda sentia, havia algo de humano no relato de Otávio que o tocava. Você nunca pensou em pedir ajuda? Perguntou Miguel. Pensei, mas o orgulho me impediu. Naquela época, eu era meu pior inimigo. Mais tarde, Miguel decidiu compartilhar a conversa com Ana Clara. Ele queria saber como ela via essa nova camada de informações sobre Otávio. Você sabia sobre a falência? Perguntou ele. Ana Clara confirmou com a cabeça. Sabia, sim, mas nunca foi desculpa para o que ele fez. Miguel, quando ele nos deixou, não foi só pela falência. Foi uma escolha. Ele escolheu o caminho mais fácil para ele, mesmo que fosse o mais difícil para nós. Miguel ponderou as palavras da mãe. Ela tinha razão. Entender o passado de Otávio não apagava o impacto de suas escolhas, mas oferecia um novo ângulo para encará-las. Decidido a enfrentar seus próprios sentimentos, Miguel sugeriu algo inesperado, uma visita à antiga casa onde ele e Ana Clara viveram após serem abandonados. Ele convidou Otávio para acompanhá-lo. No dia marcado, os dois pararam em frente ao prédio modesto em um bairro humilde de São Caetano do Sul. Miguel apontou para uma janela no 3º andar. Foi ali que eu cresci. Você nunca esteve aqui, mas eu sempre imaginava como seria se tivesse aparecido. Otávio engoliu em seco, sentindo o peso das palavras do filho. Subiram juntos até o apartamento, agora habitado por outra família, mas que gentilmente permitiu que entrassem. Era aqui que minha mãe me ensinava que eu não precisava de ninguém para ser forte, continuou Miguel, enquanto olhava ao redor. E ela estava certa, sabe? Mas, mesmo assim, eu sempre desejei que você aparecesse. Otávio não conseguiu conter as lágrimas. Para ele, aquele era um confronto com tudo que havia perdido e nunca poderia recuperar. Eu sinto muito, Miguel, por cada momento que você passou aqui sem mim. Miguel apenas assentiu. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas ali, naquele apartamento, começou a perceber que o futuro talvez fosse um território menos hostil. Algumas semanas depois, Miguel surpreendeu Otávio com uma proposta. Ele queria que o pai fosse seu parceiro em um novo projeto do abrigo, um programa de mentoria para jovens em situação de vulnerabilidade. Você pode usar sua experiência como empresário para ajudá-los, explicou Miguel. Eles precisam de alguém que mostre que erros não definem quem somos, mas como nos levantamos depois deles. Otávio ficou emocionado com a confiança implícita no convite. Eu não sei se sou o melhor exemplo, mas vou fazer o meu melhor. Miguel deu um pequeno sorriso. Isso é tudo o que importa. Trabalhar juntos no programa trouxe desafios e oportunidades. Otávio ainda tinha muito a provar, e Miguel continuava cauteloso, mas havia algo inegavelmente positivo na parceria. Aos poucos, os dois começaram a desenvolver um respeito mútuo, mesmo que o passado continuasse a pairar como uma sombra. Ana Clara observava a evolução com sentimentos mistos. Por um lado, estava feliz por Miguel finalmente encontrar alguma paz. Por outro, temia que Otávio pudesse decepcioná-lo novamente. Apesar das incertezas, uma coisa era clara: o passado não podia ser apagado, mas o futuro estava sendo escrito de uma forma que ninguém poderia prever. Os primeiros meses do programa de mentoria marcaram um novo capítulo para Miguel, Otávio e o abrigo. Para Otávio, era uma oportunidade de reconstruir sua imagem não apenas aos olhos de Miguel, mas também perante si mesmo. Para Miguel, era um teste constante de sua disposição em permitir que o pai participasse de sua vida, ainda que sob condições cautelosas. O programa de mentoria foi batizado de Novos Caminhos e tinha como objetivo conectar empresários locais e profissionais experientes a jovens do abrigo, oferecendo a eles orientação, inspiração e oportunidades concretas. Miguel liderava o planejamento e a execução, enquanto Otávio assumia a função de coordenar os mentores. O primeiro encontro aconteceu em uma tarde ensolarada no auditório do abrigo. Cerca de 30 jovens, ansiosos e tímidos,
Preencheram as cadeiras enquanto empresários se apresentavam como mentores. Otávio abriu a sessão com um discurso. Há muitos anos, eu cometi erros que me afastaram das pessoas que mais amava, começou ele. Mas aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Hoje, quero ajudar vocês a encontrarem um caminho melhor, mesmo que a vida lhes tenha dado motivos para desacreditar. O discurso foi recebido com aplausos modestos, mas sinceros. Miguel, sentado no fundo do auditório, observava o pai com uma mistura de ceticismo e algo próximo ao orgulho. Era difícil ignorar o impacto que as palavras de Otávio tiveram nos jovens presentes. Apesar do sucesso inicial do programa, Miguel continuava dividido. Ele sentia que Otávio estava se esforçando, mas o peso do passado ainda o impedia de confiar plenamente. Ana Clara percebeu a inquietação do filho em uma conversa no final de um longo dia. Você acha que ele realmente mudou, mãe? Perguntou Miguel, enquanto organizava papéis no escritório do abrigo. Eu não sei, Miguel, respondeu ela, com sinceridade. Mas vejo que ele está tentando. E isso é mais do que eu esperava dele. Miguel suspirou. Parte de mim quer acreditar, mas outra parte acha que é só uma questão de tempo até ele decepcionar todo mundo de novo. Ana Clara pousou a mão sobre o ombro do filho. Talvez seja, mas às vezes precisamos dar às pessoas a chance de provar que estão tentando mudar, mesmo que isso signifique correr o risco de nos machucar. Enquanto Otávio ganhava confiança no programa, um fantasma de seu passado reapareceu. Um antigo credor, Sérgio Ramírez, empresário com quem Otávio teve negócios duvidosos na época da falência, surgiu em um dos eventos beneficentes do abrigo. Sérgio era conhecido por sua personalidade agressiva e pela forma implacável como lidava com dívidas não pagas. Otávio, que surpresa te encontrar aqui, disse Sérgio, com um sorriso que não chegou aos olhos. Otávio congelou, mas tentou manter a compostura. Sérgio, não esperava te ver. Nem eu esperava te ver em uma posição tão pública. Parece que você se reinventou. Mas ainda há algumas contas que não foram acertadas. Não acha? Miguel, que observava a conversa à distância, notou a tensão. Depois que Sérgio se afastou, ele confrontou o pai. Quem era aquele homem? Perguntou Miguel. Otávio hesitou, mas decidiu contar a verdade. Sérgio foi um dos credores que perdi quando a empresa faliu. Ele nunca aceitou bem a situação, e nossa relação ficou complicada. Complicada como? Insistiu Miguel. Ele acha que eu devo dinheiro a ele. E talvez deva, mas na época, eu já estava quebrado. Não havia nada que eu pudesse fazer. Miguel ficou irritado. E agora? Ele vai tentar usar isso contra você? Contra o programa? Eu não sei, Miguel. Mas prometo que não vou deixar isso prejudicar você ou o abrigo. Sérgio não desapareceu tão facilmente. Em poucas semanas, ele começou a aparecer com mais frequência nos eventos do abrigo e fez questão de deixar claro que queria acertar as contas com Otávio. Ele até insinuou que poderia revelar informações comprometedoras sobre o passado de Otávio, caso não fosse pago. Miguel, que já estava desconfiado do pai, viu suas preocupações aumentarem. Se você está me escondendo algo, Otávio, agora é a hora de contar, disse ele, durante uma discussão no escritório do abrigo. Eu não estou escondendo nada, Miguel. Sérgio é apenas um homem amargurado que quer me punir pelo que aconteceu anos atrás. E você não acha que ele pode prejudicar tudo o que estamos construindo aqui? Questionou Miguel, exasperado. Otávio abaixou a cabeça, envergonhado. Eu vou resolver isso, Miguel. Não vou deixar ele arruinar as coisas. Percebendo que Sérgio poderia ser uma ameaça real, Miguel decidiu agir. Ele procurou Ana Clara e contou sobre a situação. Talvez seja a hora de envolver a polícia, sugeriu ela. Mas Miguel hesitou. Ele sabia que trazer as autoridades poderia complicar ainda mais a situação, especialmente se o passado de Otávio viesse à tona. Em vez disso, Miguel decidiu confrontar Sérgio diretamente. Ele o encontrou em um café local e foi direto ao ponto. O que você realmente quer, Sérgio? Sérgio riu, surpreso com a ousadia de Miguel. Quero o que sempre quis, o que me é devido. E quanto é isso? Perguntou Miguel, cruzando os braços. Sérgio mencionou uma quantia exorbitante, claramente irreal para as circunstâncias. Você sabe que ele não tem esse dinheiro. Então, qual é o verdadeiro objetivo aqui? Sérgio inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando de malícia. Eu quero que ele sofra, do mesmo jeito que eu sofri. Miguel percebeu que negociar com Sérgio seria inútil. Ele saiu do encontro ainda mais determinado a proteger o abrigo e sua equipe. Miguel e Otávio, apesar de suas diferenças,
decidiram enfrentar a ameaça juntos. Eles começaram a investigar o passado de Sérgio, procurando qualquer evidência que pudesse neutralizá-lo. Com a ajuda de contatos de Miguel, descobriram que Sérgio estava envolvido em práticas financeiras questionáveis, o que poderia ser usado como alavanca. Quando confrontaram Sérgio com as informações, ele recuou, mas não sem lançar um último aviso. Isso ainda não acabou, Otávio. Você pode ter escapado desta vez, mas seu passado sempre vai te perseguir. A experiência trouxe Miguel e Otávio para mais perto um do outro, mas também destacou as fragilidades de sua relação. Miguel ainda tinha dificuldade em confiar plenamente no pai, mas não podia negar que Otávio estava se esforçando para fazer a coisa certa. Enquanto o programa de mentoria prosperava, Miguel refletia sobre o que significava perdoar. Talvez não fosse esquecer o passado ou apagar as mágoas, mas sim escolher seguir em frente, mesmo quando o caminho fosse incerto. O programa Novos Caminhos crescia mais rápido do que Miguel imaginava. Jovens de São Caetano do Sul e cidades vizinhas se inscreviam, motivados pelo impacto que o projeto já causava em suas vidas. Otávio, agora um mentor ativo, conquistava a admiração de muitos, mas para Miguel, o passado ainda pairava como uma sombra. Embora houvesse progresso, a relação entre pai e filho continuava permeada por fragilidades, como uma ponte construída em solo instável. Em uma manhã comum no abrigo, enquanto Miguel revisava relatórios, ele foi interrompido por Otávio, que trazia um envelope nas mãos. "Chegou isso para você", disse o pai, estendendo o envelope. Miguel pegou o objeto, notando que não havia remetente. Ele abriu cuidadosamente e encontrou uma série de documentos acompanhados de uma carta. Ao ler as primeiras linhas, seu coração acelerou. "O que foi?", perguntou Otávio, preocupado. Miguel balançou a cabeça, como se estivesse tentando processar a informação. "É sobre meu avô, seu pai." Otávio pareceu confuso. "Meu pai? Ele morreu há anos. O que poderia ser?" A carta explicava que o pai de Otávio, que Miguel mal conhecia pelas histórias escassas que ouviu ao longo da vida, havia deixado uma propriedade em São Caetano do Sul. Embora estivesse abandonada há décadas, ainda pertencia à família. Os documentos indicavam que Miguel era o herdeiro direto. "Por que isso só apareceu agora?", perguntou Otávio, visivelmente desconcertado. "Não sei, mas parece que algum advogado finalmente encontrou uma forma de nos localizar", respondeu Miguel. "Acho que precisamos ver esse lugar." Na tarde seguinte, Miguel e Otávio foram até a propriedade. Era uma casa antiga, escondida por uma vegetação densa, com janelas quebradas e paredes marcadas pelo tempo. Ao entrar, foram recebidos pelo cheiro de madeira úmida e poeira acumulada. "Faz tanto tempo que não venho aqui", murmurou Otávio, olhando ao redor. Miguel explorou os cômodos, tentando imaginar como seria a vida naquela casa. Ele encontrou fotografias antigas, algumas com Otávio ainda criança, ao lado de um homem sério que só poderia ser seu avô. "Por que você nunca me contou sobre ele?", perguntou Miguel, segurando uma das fotos. Otávio suspirou. "Meu pai era complicado. Ele era rígido, exigente, e nunca demonstrava afeto. Acho que, de certa forma, eu herdei algumas dessas falhas." Miguel ficou em silêncio, absorvendo as palavras do pai. Pela primeira vez, começou a perceber que Otávio também carregava cicatrizes que moldaram suas escolhas. Decidido a transformar a casa em algo positivo, Miguel propôs restaurá-la. Ele queria que o lugar fosse um espaço seguro para jovens do programa, algo como um centro cultural e de convivência. "É uma ótima ideia, Miguel", disse Otávio. "Mas isso vai exigir muito trabalho." "Eu sei. E é por isso que vou precisar de ajuda." "Sua ajuda?" Otávio ficou surpreso, mas aceitou a proposta com entusiasmo. Trabalhar juntos no projeto se tornou uma oportunidade inesperada de aproximação. Passaram semanas limpando, pintando e renovando a casa, enquanto compartilhavam histórias e memórias. Certa tarde, enquanto lixavam uma parede, Miguel fez uma pergunta que há muito guardava. "Você acha que seu pai teria orgulho de você?" Otávio parou o que estava fazendo, refletindo antes de responder. "Eu não sei. Mas talvez isso não importe mais. O que importa é que eu quero que você tenha orgulho de mim." Miguel não respondeu de imediato, mas o silêncio não foi desconfortável. Algo naquela confissão tocou profundamente o coração dele. Com a restauração quase concluída, o destino trouxe mais um desafio. Sérgio Ramírez reapareceu, desta vez mais agressivo. Ele invadiu o abrigo durante um evento, causando alvoroço. "Otávio, chega de fugir", gritou Sérgio, atraindo a atenção de todos.
Miguel rapidamente interveio. Isso é um lugar público, Sérgio. Não vou permitir que você estrague o que estamos construindo aqui. Vocês acham que podem apagar o passado, mas ele sempre volta. Sérgio respondeu, apontando para Otávio. Todos aqui deveriam saber quem ele realmente é. Antes que Sérgio pudesse continuar, Otávio deu um passo à frente. Sérgio, você tem razão. Meu passado é cheio de erros, mas isso não dá a você o direito de prejudicar pessoas que não têm nada a ver com isso. O confronto foi um momento decisivo. Sérgio, frustrado, acabou se retirando. Embora a ameaça ainda pairasse, Miguel percebeu que Otávio estava disposto a enfrentar suas falhas em vez de fugir delas. A inauguração do espaço restaurado foi um marco para o programa. Jovens, mentores e membros da comunidade local se reuniram para celebrar a transformação da casa e do que ela representava. Miguel fez um discurso emocionante. Este lugar não é apenas uma casa. É um símbolo de que o passado não nos define. Todos nós temos o poder de recomeçar, de construir algo novo, independentemente dos erros que cometemos. Quando Otávio subiu ao palco, os aplausos foram calorosos. Ele agradeceu à comunidade, ao programa e, especialmente, a Miguel. Eu nunca vou conseguir corrigir tudo o que fiz de errado, mas espero continuar aprendendo com meu filho e com todos vocês. Obrigado por me darem a chance de tentar. Depois do evento, Miguel e Otávio ficaram sozinhos na varanda da casa. Foi um bom discurso, disse Miguel, quebrando o silêncio. Obrigado. E obrigado por me deixar fazer parte disso, respondeu Otávio. Miguel olhou para o horizonte, pensativo. Eu ainda não sei se posso te perdoar completamente, mas acho que posso tentar. Talvez seja o suficiente por agora. Otávio assentiu, com lágrimas nos olhos. É mais do que eu mereço. Enquanto a noite caía sobre São Caetano do Sul, pai e filho finalmente pareciam estar no caminho de uma reconciliação genuína, mesmo que ainda tivessem muito a construir. O ano avançava rapidamente, e o programa Novos Caminhos já havia se tornado um ícone na comunidade. Miguel e Otávio continuavam trabalhando juntos, mas a relação deles estava em um ponto de transição. As lições aprendidas ao longo do tempo, os momentos de tensão e até as pequenas vitórias tinham dado forma a um vínculo mais forte, embora ainda frágil. Ambos sabiam que estavam à beira de um ponto sem volta. Miguel sentia uma mistura de gratidão e hesitação. Ele sabia que Otávio estava fazendo o possível para ser o pai que ele nunca teve, mas, por dentro, ainda carregava o peso das falhas passadas. A cada conquista do programa, Miguel via mais claramente o esforço do pai para reconstruir sua vida, mas também via que o velho medo de ser magoado nunca o abandonaria totalmente. Em um domingo tranquilo, quando o abrigo estava mais calmo, Miguel recebeu uma ligação inesperada. Era a Ana Clara. Miguel, eu sei que vocês estão ocupados com o programa, mas o Otávio, ele está decidido a ir até o fim com esse projeto. E mais do que isso, ele quer te pedir algo importante. Miguel franziu a testa. O que ele quer? Ele quer fazer uma reunião, algo mais pessoal. E acho que é hora de você ouvir o que ele tem a dizer, sem pressa de julgar. Ele está realmente arrependido, Miguel. Mas ele precisa de você para dar o próximo passo. Miguel olhou pela janela do escritório, os raios do sol se refletindo na cidade de São Caetano do Sul. Ele sabia que essa reunião não seria simples, mas sentia que algo importante estava prestes a acontecer. Eu vou ouvi-lo. Quando será? Na noite seguinte, Otávio convidou Miguel para um jantar simples em um restaurante local. Não era um local sofisticado, mas uma escolha significativa para Otávio, que sabia que o dinheiro nunca foi a verdadeira medida do valor das coisas. A escolha daquele lugar representava humildade, um passo de reconciliação que Miguel nunca imaginou que veria. Otávio estava nervoso. Ele estava com a mesma expressão que tinha quando Miguel era pequeno e ele tentava, sem sucesso, ganhar a confiança do filho. Mas agora, a situação era diferente. O tempo e os esforços tinham moldado a pessoa que Otávio era, e ele sabia que esse jantar seria um divisor de águas. Quando Miguel chegou ao restaurante, Otávio já estava à mesa, olhando para o menu, mas claramente distraído. Você pediu? Miguel perguntou, quebrando o silêncio. Otávio olhou para ele, sorriu nervosamente. Não. Achei que poderíamos decidir juntos o que comer. Miguel se sentou à mesa, observando o pai de perto. O tempo e as dificuldades haviam deixado marcas visíveis no rosto de Otávio, mas havia algo mais ali agora, um brilho de sinceridade que Miguel não tinha visto antes. Miguel, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas quero que saiba que estou aqui porque eu... Otávio começou, mas parou, como se as palavras estivessem difíceis de sair.
Eu sempre falhei com você. E sei que isso não pode ser reparado com palavras, mas eu estou tentando, de verdade. Não posso voltar no tempo e corrigir os meus erros, mas eu gostaria de tentar, a partir de agora, ser um pai de verdade. Miguel olhou para ele, um misto de emoções no rosto. Ele não sabia o que dizer, mas sentia sinceridade nas palavras do pai. O silêncio se alongou por alguns minutos. Eu sei que é difícil para você confiar em mim, Miguel. Mas não desista de mim. Eu prometo que não vou mais te decepcionar. Eu quero que você olhe para mim e veja alguém que, finalmente, aprendeu a dar valor às coisas mais importantes. Miguel respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, viu Otávio não como o homem que o abandonou, mas como alguém que, ao seu modo, estava tentando reconstruir a relação deles. Eu não sei se posso te perdoar completamente ainda, Miguel respondeu, a voz suave, mas firme. Mas eu posso te dar a chance de mostrar que você mudou. E isso, para mim, já é algo. Otávio sorriu, aliviado, e sentiu uma sensação de esperança pela primeira vez em muitos anos. O peso do passado ainda estava presente, mas naquele momento, parecia um pouco mais leve. A partir daquele encontro, a relação de Miguel e Otávio tomou um novo rumo. Não havia garantias de que tudo seria fácil, mas ambos estavam dispostos a caminhar juntos, a passos lentos, mas firmes. O programa Novos Caminhos se expandiu ainda mais, recebendo mais apoio de empresários e mentores locais. A casa restaurada, que antes era apenas um símbolo de abandono, agora era um centro de aprendizado e transformação para centenas de jovens. Otávio, finalmente, sentia que estava cumprindo sua missão. Ele se dedicava incansavelmente ao programa, trabalhando lado a lado com Miguel. E, em muitos dias, durante as reuniões e eventos, Miguel via de uma maneira diferente. Ele via o esforço genuíno de um homem que se arrependeu profundamente e estava fazendo o impossível para corrigir seus erros. Mas, mais do que isso, Miguel começou a entender que o perdão não era algo que ele precisava dar a Otávio apenas por obrigação. Ele também precisava perdoar a si mesmo. O peso de ter sido abandonado, a dor da rejeição, tudo isso estava, aos poucos, sendo suavizado. O programa Novos Caminhos não só transformou a vida de jovens da comunidade, mas também uniu, de forma inesperada, a história de pai e filho. Miguel e Otávio, embora com histórias diferentes, agora caminhavam lado a lado, sabendo que o verdadeiro legado não era o sucesso material, mas a capacidade de se reinventar e de oferecer aos outros o que mais importa, a chance de uma nova vida. Em um evento de comemoração do sucesso do programa, Miguel fez um discurso que tocou a todos os presentes. Todos aqui têm uma história. Alguns de nós já enfrentaram o fundo do poço, outros começaram a jornada em circunstâncias difíceis, mas o que importa é que nunca é tarde para começar de novo. Eu e meu pai, Otávio, estamos aqui hoje porque escolhemos acreditar que o futuro não precisa ser determinado pelo nosso passado. Otávio, de pé ao lado de Miguel, olhou para ele com orgulho silencioso, sabendo que o que quer que acontecesse a partir daquele momento, eles haviam conquistado algo que nenhum erro do passado poderia apagar: a chance de serem uma família novamente.